para poder decidir fazer esse laminado. E você sabe que até esse conceito aí da odontologia também mudou, porque hoje o que se faz é preservar ao máximo os dentes. Sem dúvida. Quando antigamente, e olha, não precisa nem ser tão antigamente assim que eu tô falando. Pelo contrário. Ah, não, vamos resolver o problema. Faz o quê? Implante. E muitos profissionais, às vezes, ele quer vender o implante, né? Fala que o implante é melhor que o dente. Fala assim, gente, dificilmente você vai ter um implante que seja melhor que um dente natural saudável. Sim, lógico, se você tiver um dente doente, como aquele caso anterior, né? Aí você, sem dúvida nenhuma, é para a saúde, porque você estava infeccionando, o paciente estava com pus, uma série de detalhes. Tem uma outra foto pra gente ver, que é um outro Exatamente, esse é o segundo caso. Vamos mostrar. Esse caso é um caso fantástico, amei de tratar essa paciente minha, porventura, e ela com certeza deve estar assistindo conosco também. Legal. E ela falou assim, vou apresentar seu caso lá. Tá? Beijo pra ela. E um beijo pra você. E você vê o lado esquerdo, é o início do tratamento. Tá. Ela já trata comigo há muitos anos, toda a família dela trata conosco, né, junto com a clínica. E aí, um dia ela me chegou e falou assim, Fernando, Thay, eu estou sentindo que meus dentes estão desgastados. Eu quero arrumar. Estavam desgastados mesmo. E você vê pro lado esquerdo, que é a foto dela antiga, tá? Que estava realmente desgastado. E nós fizemos todo um planejamento, todo um tratamento, todo um levantamento de estudo para depois chegar ao lado direito da foto, do monitor que vocês estão vendo em casa, onde seria o tratamento com as laminadas de cerâmica. Porque todos os dentes superiores não sofreram um desgaste. Simplesmente foram colados, sobrepostos. Né? E vamos dizer, foi uma técnica muito interessante que eu usei, porque normalmente o pessoal lamina pela parte vestibular, pela face externa do dente. Esse caso, nós laminamos ele pela face interna, né? Exatamente para criar resistência, E a parte externa dela praticamente é natural, sendo que os 2 milímetros, 2,5 milímetros aproximadamente de aumento é a parte artificializada. Então não está sobreposto uma coisa no dente todo dela. Exatamente. Põe de novo essa foto. É uma coisa muito interessante. Muitos profissionais ainda estamos começando a tratar sobre isso. E não dá para ver aonde fica essa emenda. E você vê a naturalidade que a gente consegue do caso. Agora, né? doutor, uma pergunta prática que eu faria de cara no consultório. Pois não. Isso não cai? Na verdade, sim. Hoje, com a tecnologia que nós temos colas fantásticas, excelentes, temos 7 tipos de cores, vários kits de várias marcas muito famosas. Eu falo para você que não temos ainda até, graças a Deus, nenhum caso de fratura ou de ter soltado esse laminado de cerâmica quando bem planejados. Perfeito. Quando não bem planejados, lógico, infelizmente, a gente ouve de colegas, de amigos nossos, tendo a dificuldade, fala assim, caiu lá, meu, eu tô com uma paciente minha, tá vindo de Fortaleza, caiu o inciso central dela e ela tá no meio do aeroporto vindo para uma consultório colar. Então, realmente, infelizmente, existe alguns casos, tá? Mas eu falo, quando você tem um profissional que você tenha confiança, ele com certeza vai te indicar, e a boa indicação vai ser assertiva para vocês. Porque a gente sabe que tem aquelas colas instantâneas, até quando quebra dente, o pessoal já cola. Famosa... Não pode, né? Hiper bonder, super bonder, que é uma saída. Realmente não tem que tomar cuidado. Por isso que tem que planejar muito bem e saber, lógico, se por acaso acontecer, de repente a pessoa sofreu um trauma, uma batida, e você, como quebraria um dente, quebrou ali o material que foi colocado. Você precisa ir ao dentista, mas isso normal, como aconteceria se você não tivesse. Claro. Colocado sobreposto aí esse material artificial, mas que fica tão natural, não dá nem para ver. No próximo bloco, sim, a gente vai para o intervalo, no próximo bloco, você falou sobre esse desgaste e hoje, com o estresse, correria do dia a dia, muitas pessoas apertam os dentes, rangem, né? Sem dúvida. O famoso bruxismo. Às vezes à noite, às vezes de dia também. Dia também. Né? Tem até aplicativo para desapertar o dente, né? Para lembrar de fazer isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente sabe que tem a plaquinha para utilizar, né? Mas a plaquinha, a gente aperta a plaquinha. Tem gente que quebra a plaquinha. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem um assunto que ainda assim
é relativamente pouco estudado no sentido de que a gente acaba tratando a questão do bruxismo ou do apertamento noturno, e hoje a gente classifica até o apertamento diurno, porque os meus pacientes chegam no consultório, eu sinto que estou apertando durante o dia, né? E que isso, vamos dizer assim, realmente acaba sendo extremamente danoso aos seus dentes, porque a estrutura começa a ser minada e o desgaste começa a se tornar muito intenso. E agora nós temos uma nova visão que a gente está tentando colocar agora nos estudos das universidades, que seria o quê? Tá? Não somente a gente acaba ficando preocupado em tratar o efeito do problema, por isso que se faz uma placa, por isso que se faz, coloca umas moldeirazinhas, usa algum aparelhinho para o paciente dormir, tá? E onde você trata o efeito do problema. Que aí não estraga o dente. Que não estraga o dente, porém você não está tratando a causa. Aí hoje a gente fala que a causa é estresse, cansaço, São Paulo, vamos dizer assim, hoje você tem que, né, fica preocupado com o trânsito, você vai parar o carro 30 metros antes do farol, não pode passar 50 por hora, né? Então, insegurança, né? Então, de repente, você para no farol, você tem que ficar ligado 100% ali no que está acontecendo ao redor. E as pessoas estão ficando hoje muito intolerantes, né? Então, muito estressadas. E esse estresse é um dos fatores, sim. Porém, a causa do apertamento do bruxismo, tá? Não é só unifatorial, é multifatorial. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos com alguns casos em andamento consultório, a gente tem por volta de 13 a 15 casos hoje, trabalhando onde? Um dos motivos que nós percebemos a causa do apertamento, para você entender muito fácil, imagine que a mordida do paciente, como aqui tem no modelo, ele nunca é uma mordida plana. Tá? Então, a mandíbula ela é solta e ela faz um movimento, tá, articular onde você coloca. Você não chega a ser um movimento ruminante, mas você faz um movimento de mastigação. Nesse movimento de mastigação, você percebe que a mordida aqui é divergente, os planos. Então, eu falo isso com todos os meus pacientes. Eu fico preocupado com ele não hoje, mas daqui 10, 15, 20 anos. Se você desgasta o seu dente, a mordida, eu brinco, é como se fosse uma tesoura. Se eu coloco o meu dedinho aqui atrás, você vê que existe uma abertura X. Se eu coloco o mesmo dedo na parte da frente, é X menos Y, ou seja, você fecha um pouco mais. Por quê? Esses planos, eles são divergentes, eles não são paralelos. E o que vai acontecer? Você acaba desgastando com o passar dos anos. Então, a mordida ideal seria, me corrija se eu estiver errada, quando a gente morde, então, morda em casa, sentir o tocar dos dentes? Exatamente, tanto na parte posterior quanto na parte anterior, bilateralmente do lado direito e do seu lado esquerdo. E quando você tem esse desgaste com o passar dos anos, o que acontece? Os dentes da frente começam a sofrer pressão e você começa a angular esses dentes, o paciente começa a ficar com o ângulo queixo meio bicudo. E eu tenho muitos pacientes, né? Isso em qualquer idade. E hoje a gente tem falado, essa altura de mordida nós chamamos de dimensão vertical. Essa dimensão vertical, com o passar dos anos e das décadas do paciente, começa a ser desgastado, começa a ser diminuída. E a gente notou o quê? Que quando você recupera, por exemplo, naquele último caso que nós mostramos, o paciente aliviou o apertamento. Tá? Então, o bruxismo e apertamento, a gente tem alguns indícios que também vêm por causa dos desgastes, dessa perda vamos dizer assim, da memória muscular que você morde. Quando você aumenta, você melhora esse tipo de Agora, eu entendo que os dentes da frente também podem sofrer esse desgaste, né? Com certeza. Você falou. Mas atrás, como não é uma coisa que aparece, se bem que no meu sorriso aparecem quase todos os dentes. Mas lindo. Aqui atrás, você não vê, né? Tem que fazer um tratamento também. Sem dúvida nenhuma. Por isso que o check-up, por exemplo, onde a gente coloca as fotos, para o paciente estar vendo, ele vai analisando hoje o desgaste. E aí a gente arquiva essas fotos e faz, daqui 1, 2, 3 anos, faz um comparativo de como é que estava há 1, 2, 5, 10 anos atrás. Então, eu tenho arquivo dos meus pacientes desde, por exemplo, que a gente começou a usar tecnologia em 99. Então, hoje, por exemplo, aquela foto que você viu desse último caso clínico que eu lhe mostrei, o que acontece? A foto, se não me falha a memória, acho que era a foto de 2001. E essa foto é de 2015, a última que a gente terminou o tratamento dela. Né? Então, você fala assim, esses arquivos são muito importantes para a gente entender qual é o desgaste que o paciente tem. Por isso que o bruxismo não é somente usar placa.
Hoje se tornou comum. Você trata o efeito e não trata a causa. Né? E os profissionais, infelizmente, às vezes acabam errando um pouquinho sobre isso. Então, toma muito cuidado com relação a isso. Né? Então, a gente tem bastante casos, o pessoal fica um pouquinho atento aí em casa, porque eu acho que nesses próximos anos vai ter grandes mudanças com relação à visão desse tipo de coisa. Tem que fazer esse levantamento, então, aqui da dente. Aí eu falei que a pessoa vai em qualquer outro profissional corrigir uma ruga que aconteceu perto da boca, né? Então, eu percebi que está diferente aqui, tem uma linha, um sinal, né? Exato. Não é da boca, na verdade, é do dente. É do dente, exatamente. E hoje a gente tem, até conversei com uma colega minha, médica, a doutora Luciana, e a gente estava comentando exatamente sobre isso, e a gente pega as terapias de terapêuticos orientais, né? Então, na terapia chinesa, na terapia japonesa, assim por diante, onde tem alguns esquemas onde se fala assim, os pacientes que têm um problema, por exemplo, no primeiro molar superior esquerdo, às vezes está correlacionado com um problema de estômago, um problema de intestino, uma má digestão, uma absorção menor de vitaminas. Então, são coisas muito interessantes para ser colocadas, né? Para o paciente também, de um lado, lógico, tem que tomar cuidado, né? Mas, de qualquer maneira, são terapias onde a pessoa fala, acupuntura ou qualquer outra coisa, fala, não funciona. Bom, não é que não funciona, acho que tem que ser muito organizado cada caso, mas você tem hoje alternativas muito grandes na odontologia, né? A pessoa fala, hipnose para anestesia. Então, existe, funciona. Né? São tentativas, então, né? São ferramentas que a gente tem hoje. De repente você tem um problema num dente aqui que você trata, volta e trata de novo, né? De repente é uma alternativa de você conseguir entender o que está acontecendo. Com certeza. Né? E retratar é muito mais complicado do que tratar pela primeira vez. Doutor. Isso é uma coisa que na nossa clínica, junto com meus sócios, meus assistentes na clínica, lá a gente tem o doutor Domingos, né? Um abraço para você, Domingos. Doutor Domingos, um beijo para você, para a doutora Érica também, estou esperando vocês aqui esse ano. E a gente trabalha junto na mesma clínica, então a gente fala assim que a clínica tem que ser uma coisa integrada, não é somente, o consultório do dentista, isso. Então já tivemos casos, por exemplo, que nós diagnosticamos tumores bucais e muito precocemente, através de check-up, exames clínicos, assim por diante, né? E foi interessante que os oncologistas ligaram e falaram, poxa, Thay, obrigado por ter diagnosticado cedo o problema, porque muitas vezes cai na mesmice. Para você ter uma ideia, ontem mesmo, uma paciente minha, né? Ela talvez esteja assistindo, ela falou assim, eu detectei, estava fazendo segunda consulta, terceira consulta com ela, eu bati o olho e falei, nossa, ela estava com o lábio, a mucosa do lado esquerdo inferior, toda mordida, toda machucada, né? E eu parei a consulta e falei assim, Edinaldo, você está com esse problema. Ela falou, puxa, eu sempre quis perguntar isso para o meu dentista, mas nunca ninguém falou nada, que ela tem um mau hábito, ela tem um vício de durante o dia ou durante a noite, ficar mordendo os lábios, a mucosa. Muita gente tem. E aí, vamos dizer assim, você vira um lado lesivo. Sim. Pode se transformar num... Vai traumatizando. E um dia pode dar um erro celular ali, virar um tumor. E se eu não detecto e falo para ela que aquilo é um mau hábito, é um vício que dá para se corrigir, né? Como? Aí cada um vai ter um seu tratamento, o profissional vai te dar o melhor diagnóstico possível, o melhor fase de tratamento. Logicamente, a gente faz uma coisa muito preventiva. E olha, eu acho que o papel do dentista, dos dentistas, no diagnóstico do câncer de boca é tão importante. Hoje a gente vê, muitos se empenham e estudam para fazer esses diagnósticos, porque afinal você está com a boca do paciente ali aberta para que você possa encontrar ali o que você quiser, né? Agora, deixar passar isso, e eu ouço relatos de pessoas, mas Denise, eu vou ao dentista a cada 6 meses, agora descobri um câncer de boca já avançado, né? Como não viram... A gente, claro que a gente também tem que fazer o autoexame, né? Claro, abre a boca lá no espelho, vai olhar, pega um outro, faz aquele jogo no espelho. Eu ensino meus pacientes isso na primeira consulta para ele. Agora, né? A gente faz a nossa parte, mas infelizmente a gente não consegue ver toda a nossa boca. E algumas vezes a gente não sabe como é que era antes.
será que essa cor está correta aqui da gengiva, na língua, né? A gente não sabe, precisa do dentista para fazer. Com certeza, porque o dentista, muitas vezes, assim, o profissional brinca, eu dou aula para alguns amigos meus, a gente troca de ideias, e a gente fala, às vezes o profissional deixa o paciente conduzir o tratamento. Ele fala, eu quero arrumar esse aqui, doutor, é esse que está doendo. Eu falo para vocês, não é esse aqui, muitas vezes é um outro, um dente vizinho. Reflete, né? Reflete muito mais. A coisa mais difícil que tem é conseguir falar o que dói dentro da boca. Sem dúvida. Né? Por isso que o profissional tem que estar muito antenado, ele tem que estar muito preocupado, afinado com você. Fala assim, Denise, o seu problema vou ter que estudar mais a fundo. Não, o seu problema é simples, é só fazer um tratamento de limpeza, uma coisa mais fácil de fazer um tratamento. Né, tá? Vou deixar a pergunta aqui da Thaís de Gouveia. Ela pergunta assim, é verdade que enxaguantes bucais, quando usados com frequência, podem fazer mal aos dentes? É que quando a gente fala de estética, de cuidado com a boca, muitas pessoas investem no enxaguante bucal para manter ali, às vezes, alguns até prometem clarear um pouco os dentes, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse uso, se pode fazer mal. E hoje a gente sabe, alguns são vendidos que contêm álcool na composição. Conta pra gente. Muitos têm álcool, tá, na composição, porém é necessário às vezes ter álcool, sim, até por diluição ou atividade de algum produto, porém, tá? O nome deles é Thaís, né? Então, o que acontece, Thaís? Não que você faça mal para o dente, tá? Mas você pode fazer mal para a sua saúde bucal. Hoje nós temos praticamente várias opções de produtos para fazer bochecho, tá? E existem os que são saudáveis, são indicados, e então outros que são antibióticos. Então a gente basicamente divide em duas linhas hoje. Os enxaguatórios bucais, que você pode usar todos os dias, com utilização de flúor, para beneficiar e aumentar a resistência do seu dente e do esmalte do seu dente, tá? O seu dentista pode explicar bem direitinho como é que funciona esse mecanismo sobre flúor. E o segundo produto que você teria que ser, ele chama de ser antisséptico bucal, ou seja, ele é antibiótico, tá? O antibiótico, quando que você vai usar? Você vai usar quando você fez uma cirurgia, quando você extraiu o dente do siso, quando você fez uma limpeza e sua gengiva está machucada. Então, você vai ter que tomar muito cuidado para saber. E você fala assim, mas doutor Fernando, doutor Tai, qual que eu devo usar? Tá? Então, cada caso é um caso. Por isso que eu acho que a melhor condição é você consultar o seu profissional, tá? Se tiver dúvidas, pode nos procurar, pode mandar pelo site, a gente pode depois mandar pelo e-mail também, tá? Pela clínica@carecenterbrasil.com.br, e eu posso estar também tirando essas dúvidas para você também. Mas, basicamente, tome muito cuidado com produtos. Primeiro, você tem que ver se você precisa, tá? E segundo, saber precisa de qual produto. Às vezes você está fazendo com o produto errado. Tome muito cuidado com isso, porque pode ser maléfico para a sua saúde. Doutor, vamos falar da escolha da escova, porque olha, não é fácil. Hoje você tem uma São tantas opções que a gente não sabe, né? Queria que você elegesse aí alguma. Essa aqui é minha conhecida. Você conhece essa aqui, ficou famosa no Brasil. Eu vou descobrir a marca aqui. Essa escova, bom, eu adoro. Quero saber se ela e vem com essa tampinha também, que é super higiênica, eu adoro. Funciona muito bem. Queria que você falasse um pouquinho sobre as escovas. Escolha com qual você quer começar. Denise, você tocou num ponto muito interessante. Por quê? Muitos profissionais, infelizmente, talvez não tenham se preocupado em orientar bem o profissional, os seus pacientes, a escolher uma boa escova de dente, tá? E então, é fundamental, né? Exatamente. É a nossa porque parceirona. é a matéria-prima para você fazer uma boa limpeza, tá? Então, existem algumas técnicas para você ter, algumas dicas que eu dou para meus pacientes, tá? Para fazer a limpeza dos seus dentes. O que vai acontecer? Como escolher uma boa escova de dente, tá? Hoje eu brinco, pago a primeira coisa que eu falo, tem que esquecer escovas de dentes manuais, tá? Hoje tem um mundo de tecnologias fantásticas, show de bola. Você é adepto, então? Sem dúvida nenhuma. Da modernidade também para a escova de dente. Exato. Então você tem hoje escovas que eu falo para você, que são escovas elétricas, top de linha, com preço relativamente bem acessível aqui no Brasil. Eu brinco hoje, pelo dólar que nós temos, pelo câmbio, é mais barato você comprar uma escova dessa no Brasil do que fora, tá? E onde você tem algumas vantagens
Na universidade, infelizmente, teve um tabu, né, no passado, que os profissionais falavam assim, escovas elétricas, claro, são originadas para pacientes que tenham algum tipo de deficiência, o corpo motora, uma deficiência física, uma deficiência mental, tem um paciente que de repente tem seja um paciente especial. Isso. Eu falo para o paciente hoje, não. Use tecnologia eu sempre ouvi falar sobre o uso das escovas elétricas para as pessoas que têm alguma dificuldade no movimento. Sim, sim, mas que ajuda. Mas Isso. que mesmo o paciente que faça Serviria normalmente, sem dúvida nenhuma, é número 1. Tá? Então eu brinco, quando eu conheci escova elétrica, né, na década de 2000, né, onde a gente ia para os Estados Unidos junto com a minha esposa e aí tive o primeiro contato com a escova elétrica. Falei, pô, show de bola. Porque lá é bem acessível. Sem dúvida. É muito acessível. Uma coisa interessante, eu estava viajando, de repente fui ver, a escova elétrica existia desde 67. Por quê? O presidente John Carter, nos Estados Unidos, ele dava escova elétrica de presente para quem visitava a Casa Branca. Olha que coisa interessante. Legal, né? Eu tenho até foto disso. Um dos motivos de você ter um produto de melhor qualidade, tá? Eu brinco para os meus pacientes, eu falo, eu não sou vendedor de escova elétrica, mas em 2012 eu lancei, junto com uma empresa, uma das grandes empresas aqui do Brasil, fantásticas, tá? O produto que são essas escovas elétricas com bateria recarregável. Porque o legal é que você vai trocando só a cabeça. Só a cabeça. Você pode usar o motor a máquina para a família toda e de um lado você só... Inclusive para a família toda? Sim, exatamente. Não tinha pensado nessa possibilidade. Você pode compartilhar, porque tudo que vai na sua boca é o refil. Perfeito. Então eu posso pegar o outro refil, trocar e colocar aqui. Aí os refis vêm uns anéis. Seguro. É seguro fazer essa troca? Com certeza, não tem problema nenhum, tá? Aí muitos pacientes meus que eles fazem, ele acaba comprando para ele porque fica aquela briga, eu quero escovar e tira as escovas, você tem que ir aguardando o outro escovar. O ideal seria ter um para cada um, mas vamos imaginar mas você pode compartilhar. Em casa eu tenho 3 filhos, os meus filhos, na verdade, eram para compartilhar, cada um ficou com uma escova elétrica lógico, entendi. E aí o que vai acontecer? Uma dica muito importante. Primeiro, cabeça de escova. Você pega uma escova. O que eu tô vendo da diferença entre as cabeças das escovas aí, que essa sua, deixa eu cobrir a marca. Isso. Tá? Ela é muito menor, né, doutor? Então ela alcança muito mais. E eu falo para você, o seu dente é do tamanho desta escova ou dessa escova? Com certeza, dessa aí pequenininha. Tá? Então eu brinco. Falo para meus pacientes assim, se você quiser higienizar, tá? Vamos dizer, uma sala, uma coisa, você joga um balde d'água, você dá um rodo muito grande para a sua funcionária que vai fazer a limpeza da sala, ela vai puxar, mas não vai conseguir colocar todos os